Tirando as máscaras. Quem é essa pessoa que eu virei quando eu me tornei mãe? É engraçado como a gente passa a vida inteira tentando parecer perfeito para os nossos filhos. Tentando parecer forte, intocável, tentando esconder as rachaduras que existem em nós. Mas é justamente nelas que o amor se revela. Quando eu me tornei mãe, eu percebi que o maior desafio não era acertar em tudo. Era continuar sendo eu. Mesmo quando o mundo esperava que eu fosse outra pessoa. Foi aí que eu entendi. A maternidade ela não é um papel, ela é um espelho. E esse espelho, cedo ou tarde, nos convida a tirar as máscaras. Educar um filho é, talvez, o ato mais sagrado e, ao mesmo tempo, o mais desafiador da vida. Quando nos tornamos pais, nós nascemos de novo. Mas junto desse novo nascimento, algo curioso acontece. Começamos a vestir essa tal máscara. É quase inconsciente, é como se de repente o mundo exigisse de nós uma versão idealizada, perfeita, imaculada. Passamos a acreditar que para sermos bons pais precisamos então ser infalíveis, sempre firmes, sempre certos, sempre no controle de tudo. E sem perceber nos afastamos daquilo que realmente nos conecta aos nossos filhos, que é a nossa humanidade. Há um acordo silencioso pairando sobre a maternidade. E, em parte, também sobre a paternidade, mas sem tantas exigências assim. Fala-se que a mãe não tem passado, de que a mãe não tem sombra, de que mãe é uma criatura de pureza e luz, desprovida de falhas, de desejos, de histórias que destoem da santidade. É uma mentira antiga, mas ainda viva. Parece que ao nos tornarmos pais, apagamos as nossas adolescências, os nossos impulsos, a nossa própria travessia de vida. De repente, todos nós somos crianças obedientes, adolescentes responsáveis, exemplos de compostura e serenidade. Ninguém nunca chorou escondido no quarto, ninguém teve medo, ninguém errou, ninguém mentiu, ninguém desafiou os próprios pais, ninguém se apaixonou cedo demais, ninguém se sentiu inadequado, ninguém sofreu, ninguém errou. Mas no fundo a gente sabe que isso não é verdade. A verdade é que cada um de nós carrega dentro de si um passado cheio de quedas e cheio de recomeços. E é justamente esse passado que deveria nos tornar capazes de compreender os nossos filhos. Porque eles, assim como nós, vão sentir medo, raiva, vergonha, desejo, euforia, curiosidade e culpa também. E o que vai protegê-los não é a imagem idealizada que tentamos sustentar, mas a verdade viva da nossa própria humanidade. É o olhar que diz: eu também já errei, eu também já tive medo, eu também já me senti perdido, mas eu tô aqui com você para a gente aprender juntos. Ser pai e mãe não é interpretar um papel, mas habitar um lugar sagrado com os pés descalços do chão. É compreender que o que liberta os filhos não é o mito da perfeição, mas o espelho da verdade. Porque quando mostramos a eles apenas uma visão idealizada de nós, ou aquilo que nós somos hoje, depois de tantos tropeços e quedas, criamos uma distância. Mas quando revelamos também as nossas falhas, nós criamos as pontes. A falsa santidade não educa, ela isola. O que educa é a presença real, é a vulnerabilidade que se permite ser vista e justamente por isso ensina a empatia, o perdão, a humildade, o amor. E quando nós tiramos finalmente a máscara, algo inquietante se revela, o quanto ainda carregamos dentro de nós as dores da nossa própria infância. A criança que um dia fomos ainda vive aqui dentro, silenciosa, às vezes assustada, às vezes ressentida. Crescemos e acreditamos que superamos, que esquecemos. Mas as feridas da infância, elas não se apagam jamais. Elas se disfarçam. Elas se escondem nos cantos mais escuros da alma e um dia elas reaparecem. Disfarçadas em impaciência, em rigidez, em culpa, em medo de errar. É por isso que tantas vezes reagimos aos nossos filhos com uma dureza que não é contra eles, mas contra nós mesmos. Freud dizia que o inconsciente não esquece nada, ele apenas espera. E Lacan nos alertava que tudo aquilo que não é simbolizado, aquilo que não é olhado, retorna. E retorna em formas de repetição mesmo. O oprimido de ontem corre o risco de se tornar o opressor de hoje. Não porque ele deseja o mal, mas porque ele não compreendeu a dor que ele carrega. Repetimos com os nossos filhos as mesmas frases que nós ouvimos, os mesmos silêncios que nos feriram, as mesmas reações que um dia nos machucaram.
Fazemos isso sem perceber porque a dor que não é elaborada dentro de nós, ela se transforma em eco. Jung chamou esse lugar de a sombra, o território de tudo o que escondemos por vergonha ou por medo. E é curioso pensar que os nossos filhos veem a nossa sombra antes mesmo de nós. Eles percebem o que nós não dizemos, eles sentem o que tentamos disfarçar. E só quando reconhecemos nossa própria sombra é que nós podemos acolher também a sombra deles. Não se trata de ensinar perfeição, mas de ensinar presença, de ensinar coragem, de ensinar humanidade. Viktor Frankl ele dizia que o homem não é livre da dor, mas é livre para dar sentido a ela. E talvez essa seja a essência da paternidade e da maternidade. Quando ela é consciente, claro, transformar a dor em sentido. Não é evitar que nossos filhos sofram, é ensiná-los que o sofrimento pode se tornar sabedoria, que o erro pode se transformar em recomeço, que a queda pode ser um lugar onde a fé se ergue. É ajudá-los a descobrir que nada é o fim, desde que o amor esteja presente. Nas tradições espirituais, essa sabedoria se repete. Na tradição sufi, há uma frase belíssima que diz que Deus não se revela na perfeição dos santos, mas nas rachaduras dos que amam. É nas rachaduras e não nas coroas que os filhos nos encontram de verdade. Na tradição cristã, Jesus também nos ensinou isso com uma clareza divina. Ele nunca negou a própria humanidade, ele chorou, ele duvidou, ele sofreu, mas ele continuou amando. Ele foi vulnerável e foi exatamente na vulnerabilidade que ele revelou a força do amor. O rei Arthur, símbolo de liderança nobre e humana, também compreendia isso. Ele não era um rei perfeito, mas era um rei verdadeiro. Ele tinha coragem de se sentar à mesa redonda, onde cada um tinha voz e valor. Essa é a grande metáfora da educação. A mesa redonda da casa, onde pais e filhos se olham de igual para igual, cada um com seu lugar de dignidade e de escuta. A autoridade verdadeira não vem jamais da distância, mas da presença. O pai e a mãe que se permitem ser humanos inspiram os filhos a também se tornarem humanos e não personagens. Por isso, tirar as máscaras não é um gesto de fraqueza, é um ato de coragem. É olhar para o próprio espelho e dizer: eu sou humano, eu erro, eu sinto, eu falho, mas eu amo. E é nesse amor, sendo eu quem sou, que eu quero te ensinar, meu filho, a viver. É assim que se rompe o ciclo das dores herdadas, das repetições inconscientes, do medo e da frieza. É assim que se constrói um lar onde o amor é mais forte do que os personagens. No fim, o que nossos filhos mais precisam não é que sejamos perfeitos, mas que sejamos verdadeiros. Não é que nunca erremos, mas que saibamos pedir perdão diante do erro. Não é que sejamos impenetráveis, mas que sejamos acessíveis, porque a verdadeira educação não acontece quando fingimos ser deuses, mas quando aceitamos ser humanos. É nesse encontro entre a fragilidade e o amor que nasce o que há de mais bonito na vida, a conexão. E talvez esse seja o maior milagre da paternidade e da maternidade. Não transformar nossos filhos em versões perfeitas de nós, mas ajudá-los a serem inteiros, humanos, cheios de alma, cheios de verdade. Porque no coração de toda criança, e de todo adulto também, a cura começa quando alguém se aproxima de verdade, sem máscara, sem medo, apenas com amor e atenção. Os filhos não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais inteiros, porque o amor verdadeiro não nasce da perfeição, nasce da presença.